A história da guerra é frequentemente contada através de batalhas grandiosas e inovações bélicas. Contudo, em suas margens, existem narrativas de engenhosidade e resiliência humana que desafiaram o impossível. Estas são as histórias menos visíveis, mas igualmente cruciais, que moldaram não apenas o curso dos conflitos, mas também a segurança e a capacidade de sobrevivência em ambientes extremos. Uma dessas histórias começa com um dispositivo, inicialmente taxado de impraticável, que desceu à escuridão do Atlântico Norte e, contra todas as expectativas, trouxe 33 vidas de volta. O ano era 1939, especificamente o mês de maio. O cenário se desenrolava na costa de New Hampshire, nas águas geladas e imprevisíveis do Atlântico Norte. Este período antecedia em poucos meses o início da Segunda Guerra Mundial na Europa. Um tempo de crescente tensão global, onde as marinhas de potências como os Estados Unidos expandiam suas frotas, incluindo um número cada vez maior de submarinos. A corrida armamentista naval estava em pleno vapor, e o submarino, com sua capacidade de operar furtivamente, era visto como uma arma estratégica vital. As águas do Atlântico Norte, conhecidas por suas correntes fortes, temperaturas baixas e visibilidade variável, tornavam-se um campo de treinamento e patrulha, mas também um ambiente de perigo constante. A profundidade média na região podia variar drasticamente, e qualquer incidente subaquático seria severamente complicado pelas condições adversas do oceano. Historicamente, acidentes com submarinos eram uma preocupação constante para todas as marinhas, e a década de 1930 não foi exceção. Falhas mecânicas inesperadas, colisões com outras embarcações ou o fundo do mar, e erros operacionais podiam transformar um submarino, uma maravilha da engenharia, em um caixão de metal a centenas de metros abaixo da superfície em questão de minutos. Uma vez que um submersível afundava para além de sua profundidade operacional, a expectativa de resgate era mínima, quase nula. A maioria dos incidentes resultava na perda total da tripulação, e a tecnologia disponível para resgate profundo era, na melhor das hipóteses, rudimentar e ineficaz. A perda de centenas de vidas em naufrágios anteriores, como o do USS-4 em 1927 e o HMS Thetis em 1939, havia cimentado a percepção de que, para os homens presos no fundo do mar, não havia esperança. Contudo, dentro da marinha dos Essenes, um grupo seleto de oficiais visionários, movidos pela tragédia e por uma profunda crença na capacidade de engenharia, começou a insistir na necessidade de desenvolver métodos eficazes para o resgate de submarinistas em grandes profundidades. Eles argumentavam que a vida dos marinheiros não deveria ser considerada dispensável, apenas porque a tecnologia atual era deficiente. Para muitos, essa ideia soava ousada demais, beirando o delírio. Os desafios técnicos eram considerados intransponíveis, como localizar com precisão um casco no fundo do mar, muitas vezes em condições de escuridão total e correntes fortes, como resistir à imensa pressão da água que podia esmagar qualquer estrutura mal projetada, como criar um selo hermético para transferir homens sem inundar a embarcação naufragada ou a câmara de resgate, uma tarefa que exigia precisão milimétrica em um ambiente hostil. Além disso, havia o desafio da comunicação, da iluminação e do frio extremo, que afetaria tanto os equipamentos quanto os mergulhadores. A mentalidade predominante, reforçada pela burocracia e pelo custo elevado de pesquisa e desenvolvimento, era de que, uma vez submerso e em silêncio, um submarino e sua tripulação estavam perdidos. Essa teoria de impossibilidade, no entanto, seria cruelmente testada. Em meio a esse ceticismo e à ausência de soluções concretas, a teoria transformou-se em uma necessidade urgente e angustiante. Em 23 de maio de 1939, durante testes de mergulho na costa de New Hampshire, um submarino da Marinha dos Estados, com 73 homens a bordo, mergulhou e não conseguiu emergir. O silêncio repentino de um casco que deveria estar em comunicação sinalizou um desastre. Na superfície,
As tentativas frenéticas de estabelecer contato através de hidrofones e sinais sonoros foram infrutíferas e a terrível realidade começou a se instalar. A tripulação, presa na escuridão, no frio e com o oxigênio diminuindo rapidamente, enfrentava uma corrida contra o tempo. O acúmulo de dióxido de carbono e o estresse psicológico exerciam uma pressão imensa sobre os sobreviventes. A incapacidade imediata de alcançar esses homens, de sequer saber sua condição exata, ou se havia sobreviventes, gerou uma atmosfera de suspense e desespero palpáveis na superfície, forçando a Marinha a confrontar a brutal realidade de suas limitações e a buscar uma solução onde antes só havia resignação. A vida de 33 homens que se sabia estarem confinados em compartimentos estanques dependia agora de uma inovação que a maioria considerava impossível. O silêncio do submarino naufragado na costa de New Hampshire transformou a teoria da impossibilidade em uma necessidade urgente. Apesar do ceticismo predominante nos círculos da engenharia naval, a necessidade imediata e desesperada de salvar vidas reacendeu uma determinação renovada. A crença de que um resgate em águas profundas era impraticável baseava-se em uma combinação de fatores: os imensos desafios técnicos, a falta de sucesso anterior e o significativo investimento financeiro exigido para pesquisa e desenvolvimento. Muitos argumentavam que os recursos seriam mais bem empregados na prevenção de acidentes do que na tentativa de retificá-los em condições tão extremas. A pressão esmagadora do oceano, a escuridão, o frio e o pesadelo logístico de operar máquinas pesadas com precisão a centenas de metros de profundidade eram vistos como barreiras intransponíveis. Por décadas, a perda de um submarino e sua tripulação foi frequentemente considerada um risco ocupacional infeliz, mas inevitável, do serviço naval. No entanto, a situação dos homens presos a bordo do submarino naufragado serviu como um catalisador claro e inegável. O custo humano era agora palpável, não mais uma estatística abstrata. Esta crise imediata forçou a ação dos tomadores de decisão e galvanizou os esforços de alguns dedicados que há muito defendiam a causa do resgate em águas profundas. Foi neste momento crítico que uma característica distintiva, frequentemente rotulada de engenho americano, emergiu. Essa engenhosidade não se tratava apenas de inventar algo inteiramente novo, mas de adaptar, refinar e persistentemente levar conceitos existentes além de seus limites percebidos. Foi um testemunho da capacidade de transformar um problema aparentemente sem solução em um desafio superável através da persistência técnica e da colaboração. A campânula de resgate que se tornaria a esperança para os submarinistas não foi uma invenção surgida do vácuo. Suas raízes podem ser rastreadas em desenvolvimentos anteriores, notavelmente os conceitos do Mommsen-Lung. O Mommsen-Lung, nomeado em homenagem ao capitão de fragata Charles B. Mommsen, um oficial da Marinha dos Iowa e mergulhador de salvamento, era um aparelho de escape de circuito fechado, ou rebreather, desenvolvido na década de 1920. Seu propósito era permitir que submarinistas individuais escapassem de um submarino afundado em profundidades relativamente rasas. O dispositivo consistia em uma bolsa de borracha dobrável, com um bocal, uma válvula de exalação e um recipiente com soda cáustica para absorver o dióxido de carbono exalado, permitindo que o ar fosse respirado novamente. Ao fornecer uma fonte de oxigênio e absorver o CO2, o Mommsen-Lung dava ao indivíduo uma chance de subir lentamente à superfície. Embora inovador para sua época, o Mommsen-Lung possuía limitações significativas. Era um método de escape individual, exigindo treinamento rigoroso e nervos de aço para ser utilizado sob pressão. Sua eficácia era restrita a profundidades onde a pressão da água não causaria danos fatais aos pulmões do submarinista durante a ascensão, geralmente não mais do que 60 metros. Além disso, não oferecia uma solução para o resgate em massa de uma tripulação inteira e não abordava o problema de como transferir homens de um casco danificado para a superfície de forma segura e controlada.
A necessidade de uma solução que pudesse resgatar múltiplos indivíduos de profundidades operacionais mais significativas, onde a maioria dos acidentes ocorria, era evidente. O Momsen-Lung, portanto, representou um passo evolutivo crucial, mas também sublinhou a lacuna tecnológica ainda existente para o resgate profundo e coletivo. A partir dessa compreensão das limitações dos métodos existentes, a equipe liderada pelo próprio Charles Momsen, juntamente com o engenheiro-chefe da Marinha, Alan McCann, e outros especialistas, direcionou seus esforços para o desenvolvimento de uma campânula de resgate. Este não foi um processo linear, mas sim um esforço de teimosia técnica, que envolveu anos de testes, falhas e redesenhos. O objetivo era criar uma câmara selada que pudesse ser baixada até o submarino naufragado, acoplar-se de forma estanque a uma escotilha de escape e, em seguida, transportar os homens para a superfície em segurança. Os desafios de engenharia eram colossais. A campânula precisava ser robusta o suficiente para suportar a pressão esmagadora das profundezas, mas leve o suficiente para ser manobrada. O sistema de guiamento por cabos era essencial para garantir que a câmara descesse de forma estável e precisa, evitando colisões com o casco do submarino ou obstáculos no fundo do mar. A comunicação bidirecional com a superfície e com os homens presos no submarino era vital. No entanto, o aspecto mais crítico e inovador foi o desenvolvimento do mecanismo de acoplamento estanque. A solução encontrada foi engenhosa. A campânula foi projetada com uma saia de borracha selante em sua base e um sistema de lastro que permitia que ela se encaixasse perfeitamente sobre a escotilha de escape do submarino, conhecida como coaming. Uma vez em posição, o lastro era liberado, e a pressão negativa criada pela câmara combinada com a pressão da água externa ajudava a criar um selo hermético. Bombas auxiliares podiam então ser usadas para remover a água do espaço entre a campânula e a escotilha do submarino, permitindo que a escotilha fosse aberta e os homens transferidos para o interior da campânula em um ambiente seco e pressurizado. Este acoplamento estanque, que dependia de uma precisão milimétrica e de materiais resilientes, foi o divisor de águas. Representou a prova de que a dedicação incansável e a engenharia inovadora podiam, de fato, salvar vidas onde antes havia apenas desespero. A campânula de resgate, fruto dessa teimosia técnica, estava agora pronta para sua prova final, uma prova que definiria o destino de 33 homens. Na superfície, a situação era de intensa e controlada agitação. O navio de salvamento USS Falcon, uma embarcação especializada em operações de resgate submarino, tornou-se o epicentro de uma corrida contra o tempo. Seu convés estava repleto de equipamentos e pessoal, mergulhadores de profundidade, engenheiros, técnicos em comunicação, equipes médicas e oficiais da Marinha, todos mobilizados para uma operação sem precedentes. A ansiedade era palpável, mas a disciplina militar mantinha a ordem em meio ao caos potencial. Cada membro da equipe compreendia a gravidade da situação. A vida de 33 homens dependia diretamente da precisão e coordenação de cada movimento. A consciência de que o oxigênio no submarino naufragado diminuía a cada hora impunha uma pressão esmagadora, transformando cada segundo em um elemento crítico. As condições climáticas e do mar eram monitoradas constantemente, pois qualquer alteração poderia comprometer a delicada operação. A peça central dessa operação era a McCann Rescue Chamber, a campânula de resgate, uma estrutura de aço robusta, pesando cerca de 9 toneladas e projetada para suportar as pressões extremas das profundezas. Com aproximadamente 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro, ela era equipada com tanques de lastro, um sistema de guincho interno para auxiliar no acoplamento e um respirador de oxigênio para os operadores. O momento de sua descida ao mar foi um espetáculo de engenharia e tensão. A campânula, suspensa por cabos de aço de alta resistência, foi lentamente baixada sobre a água, desaparecendo gradualmente na escuridão aquática. A luz esverdeada da superfície que a envolvia foi rapidamente engolida pela penumbra das profundezas.
O som do metal rangendo sob a tensão dos cabos e o suave murmúrio da água eram os únicos ruídos que acompanhavam sua jornada para baixo. A descida era lenta e controlada, crucial para evitar danos à estrutura ou aos cabos de guiamento que a mantinham alinhada com o submarino naufragado. A cada metro que a câmara descia, a pressão externa aumentava exponencialmente, testando os limites de sua construção. A comunicação com a superfície era mantida por um cabo umbilical que fornecia energia, ar e uma linha telefônica vital, sendo a única conexão entre a câmara e a equipe de resgate na superfície. O ápice da operação era o acoplamento crítico da campânula ao submarino. A uma profundidade de aproximadamente 73 metros, ou 240 pés, a escuridão era quase total e a visibilidade era severamente limitada. Mergulhadores especializados foram enviados para localizar e preparar as escotilhas de escape do submarino, conhecidas como coamings, fornecendo orientação crucial para a descida final da campânula. Com uma precisão milimétrica, a campânula de resgate tocou o cofre do mar, posicionando-se diretamente sobre uma das escotilhas do submarino. O sistema de lastro era então ativado, permitindo que a câmara se encaixasse de forma estanque sobre o coaming. Uma saia de borracha na base da campânula, combinada com a pressão hidrostática externa e a sucção criada por bombas internas, formava um selo hermético, isolando o espaço entre a campânula e a escotilha do submarino da água do mar. O golpe no sino, um sinal predefinido de sucesso no acoplamento, reverberou através dos cabos, indicando que a conexão estava segura. Em seguida, as válvulas suspiravam, e a água retida no compartimento selado era bombeada para fora, igualando a pressão interna da campânula com a do submarino e permitindo que a escotilha da câmara e a do submarino fossem abertas em segurança. A magnitude do feito foi ilustrada pelos números de impacto. 33 submarinistas foram resgatados vivos de uma profundidade operacional considerável, um feito sem precedentes na história naval. Este resgate não foi realizado em uma única viagem. A campânula de resgate McCann realizou múltiplas viagens, subindo e descendo entre a superfície e o submarino naufragado. Em cada uma dessas viagens, um grupo de 7 a 8 homens era transferido do submarino para a câmara. Um processo que exigia resistência física e mental, tanto dos resgatados quanto dos operadores da campânula. A cada subida e descida, a pressão e os vazamentos eram mantidos sob controle por milímetros, uma margem de erro mínima que exigia vigilância constante e perícia técnica. A integridade do selo e a funcionalidade dos sistemas de suporte de vida dentro da câmara eram monitoradas continuamente. A velocidade de ascensão da campânula também era cuidadosamente controlada para mitigar os riscos de doença de descompressão, conhecida como doença dos mergulhadores, garantindo que os homens pudessem se adaptar gradualmente às mudanças de pressão. À medida que as válvulas suspiravam e a escotilha do submarino era aberta, o primeiro sinal de alívio se manifestava. A transferência dos primeiros homens para o interior da campânula de resgate havia começado, transformando a esperança em uma realidade tangível. O som da vida, mesmo que abafado e distante, subia pelos cabos até a superfície, confirmando que a inovação e a persistência estavam de fato cumprindo sua promessa. A McCann Rescue Chamber, após sua última e crucial ascensão, emergiu da superfície do Atlântico Norte, rompendo a tensão acumulada com a promessa de vida. O guincho do USS Falcon trabalhou diligentemente, puxando a estrutura de metal para fora da água. À medida que a campânula se estabilizava no convés, o silêncio expectante da equipe de resgate e dos tripulantes do navio foi quebrado por um misto de exclamações de alívio e uma celebração contida. A escotilha da câmara foi aberta e dela emergiram os últimos homens resgatados, tremendo. Não apenas pelo frio das profundezas ou pela umidade do ambiente, mas pela exaustão física e pelo choque psicológico de horas de confinamento, escuridão e a iminência da morte. Eles eram homens marcados pela provação, seus rostos pálidos e seus olhos refletindo a experiência quase fatal.
O contraste entre a escuridão claustrofóbica do submarino afundado e a luz do dia no convés do navio de resgate era gritante. O ar fresco, antes um luxo esquecido, agora era inalado com avidez. A cena no convés não era de euforia desmedida, mas de uma festa contida, permeada por um profundo alívio, exaustão visível e uma gratidão silenciosa. Médicos e enfermeiros estavam prontos para prestar os primeiros socorros, avaliando rapidamente a condição de cada sobrevivente. Abraços apertados e apertos de mão firmes foram trocados, não apenas entre os resgatados, mas também com os membros da equipe de resgate, cujos esforços incansáveis haviam tornado o impossível possível. A imagem de homens vivos, que momentos antes estavam condenados, caminhando sobre o convés representava um triunfo monumental da engenharia e da perseverança humana. Este resgate, notável por sua complexidade e sucesso, teve uma consequência imediata e profunda na Marinha dos Estados Unidos. Ele consolidou uma nova cultura de segurança submarina. Antes de maio de 1939, a perda de um submarino e sua tripulação era, lamentavelmente, uma ocorrência aceita como um risco inerente ao serviço naval. As soluções de resgate eram vistas com ceticismo e o investimento em tecnologia de salvamento profundo era limitado. O sucesso da McCann Rescue Chamber, no entanto, forneceu uma prova irrefutável da viabilidade e da necessidade de tais equipamentos. A mentalidade fatalista começou a ser substituída por uma abordagem proativa em relação à segurança dos submarinistas. A partir de então, o desenvolvimento e a manutenção de equipamentos de resgate profundo deixaram de ser uma prioridade secundária para se tornarem um componente essencial da doutrina naval. O evento demonstrou que, com a tecnologia e o treinamento corretos, era possível resgatar vidas mesmo nas condições mais extremas. Esta mudança de paradigma não se limitou à aquisição de novas câmaras de resgate. Ela se estendeu à revisão dos projetos de submarinos, incentivando a padronização de escotilhas de escape compatíveis com as câmaras e a implementação de programas de treinamento rigorosos para as tripulações de submarinos sobre procedimentos de escape e resgate. O design e os procedimentos operacionais da McCann Rescue Chamber rapidamente se tornaram um padrão. A Marinha dos Imaes não apenas replicou a câmara, mas também aprimorou seus métodos de operação, garantindo que outras unidades e frotas estivessem equipadas e treinadas para lidar com emergências subaquáticas. A tecnologia foi compartilhada e estudada por marinhas aliadas, que reconheceram a importância de uma capacidade de resgate eficaz. O conceito de uma câmara de resgate selada, guiada por cabos, e capaz de acoplar-se estanque a um submarino naufragado, tornou-se o modelo para futuros desenvolvimentos. O legado desse design foi duradouro e global. Décadas depois do resgate de 1939, os princípios fundamentais da McCann Rescue Chamber ainda equipavam frotas aliadas e serviam como base para tecnologias de resgate submarino mais avançadas. Veículos de resgate submarino de profundidade, conhecidos pela sigla DSRV, desenvolvidos nos anos de 1960 e 70, embora muito mais sofisticados e autônomos, ainda incorporavam o conceito central de uma câmara de transferência pressurizada que se acopla a uma escotilha de escape. O projeto original, com sua simplicidade engenhosa e eficácia comprovada, influenciou gerações de engenheiros navais e equipes de resgate. Este resgate não foi apenas um evento isolado de sucesso. Ele estabeleceu um novo patamar para a segurança e a resiliência humana em ambientes hostis. A história da McCann Rescue Chamber e dos 33 homens que ela salvou tornou-se um lembrete vívido da importância de investir em inovação e da capacidade humana de superar desafios que, à primeira vista, parecem intransponíveis. A teimosia técnica e a visão de alguns indivíduos haviam transformado a tragédia potencial em um marco de esperança, redefinindo o que era possível no fundo do mar. A história da guerra, embora muitas vezes dominada por narrativas de conflitos e estratégias militares, também é pontuada por momentos de engenhosidade e persistência humana que redefiniram os limites do possível.
O resgate dos 33 submarinistas em 1939, por meio de um dispositivo inicialmente considerado impraticável, encapsula essa dimensão. O evento demonstrou que, mesmo diante de desafios técnicos e ambientais extremos, a combinação de visão, dedicação e engenharia precisa pode transformar uma situação de desespero em um triunfo da capacidade humana. Este feito não foi apenas um sucesso isolado de salvamento, mas um catalisador que alterou a percepção da segurança submarina e a abordagem das marinhas em relação à vida de seus tripulantes. O poder da inovação, muitas vezes, reside na capacidade de desafiar o status quo e persistir na busca por soluções, mesmo quando a maioria duvida de sua viabilidade. A campânula de resgate McCann é um exemplo concreto dessa persistência. Antes de sua concepção e sucesso, a perda de um submarino e sua tripulação era frequentemente aceita como um risco inerente ao serviço, sem esperança real de resgate em profundidades significativas. A ideia de criar um sistema que pudesse selar-se a um casco afundado, resistir à pressão esmagadora do oceano e transferir múltiplos homens com segurança era vista como um empreendimento de complexidade proibitiva. No entanto, a determinação de engenheiros como Charles Mommsen e Alan McCann, que se recusaram a aceitar a fatalidade, impulsionou o desenvolvimento de uma tecnologia que provou ser não apenas funcional, mas revolucionária. A campânula tornou-se um símbolo da capacidade humana de superar limites tecnológicos e ambientais, estabelecendo um precedente para futuros desenvolvimentos em resgate subaquático e desafiando a noção de que certos ambientes eram inerentemente intransponíveis para operações de salvamento. Por trás de toda a tecnologia, da engenharia precisa e da complexidade logística, estava o objetivo fundamental de salvar vidas. A campânula de resgate não era apenas uma máquina, era um veículo de esperança. Para os 33 homens presos na escuridão e no frio do submarino naufragado, a sua descida significou a diferença entre a morte certa e a possibilidade de um futuro. A cada viagem da câmara, a cada grupo de homens que emergia para a superfície, a dimensão humana daquela inovação se tornava mais evidente. A história não é apenas sobre um dispositivo mecânico, mas sobre a crença na dignidade da vida humana e o esforço coletivo para preservá-la. O sucesso do resgate reafirmou o valor de cada indivíduo e a responsabilidade da Marinha em proteger seus homens, mesmo nas condições mais adversas. O impacto desse evento não se limitou ao ano de 1939, ou à Marinha dos Estados Unidos. Ele moldou a história da segurança submarina e da tecnologia de resgate em escala global. O design da McCann Rescue Chamber e seus princípios operacionais tornaram-se o padrão internacional para o resgate de submarinos. Décadas depois, os ecos desse design ainda equipavam frotas aliadas e serviam como base para tecnologias de resgate mais avançadas. Os veículos de resgate submarino de profundidade, conhecidos pela sigla DSRV, desenvolvidos em meados do século XX, embora incorporassem avanços significativos em autonomia e capacidade, mantiveram o conceito central de uma câmara de transferência pressurizada que se acopla a uma escotilha de escape, diretamente derivado da inovação da campânula. A lição de persistência e inovação continua relevante para os desafios do futuro, não apenas no contexto militar, mas em qualquer área onde a engenhosidade humana é testada contra as adversidades. A história do resgate de 1939 serve como um lembrete contínuo de que a teimosia técnica, a visão estratégica e a dedicação à vida humana podem transformar o que é considerado impossível em uma realidade tangível. Chame de teimosia, chame de visão. Para 33 americanos e para a evolução da segurança submarina, significou respirar novamente.